Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e eu lhe convido a estar conosco até o final. 020 72 72 10 é o número da sua participação. Você pode incluir a partir de agora o seu nome, o nome dos seus familiares. Estaremos realizando uma oração em seu favor. Nessa quarta-feira nós estamos convidando você agora e a todos os seus familiares e conhecidos para que você possa estar conosco, buscando a Deus. Todas as quartas nós reservamos ali um momento da reunião para refletir a respeito do futuro da nossa alma. Você tem investido em muitas coisas, talvez você tenha investido nos seus estudos, no seu trabalho, na sua família, mas e quando nós falamos a respeito do investimento do seu futuro eterno, né, da sua eternidade? Estaremos falando mais a respeito. Você vai acompanhar testemunhos de pessoas que, através da fé, foram capazes de vencer as situações que lhe trouxeram à igreja, né? Talvez um vício, talvez uma depressão, um problema espiritual, um problema físico, mas escutaram uma palavra, uma direção, e essa direção foi suficiente para mudar o rumo das suas vidas. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Marcelo Meirelles, tenho 44 anos, sou guarda civil de Cotia e também sou empresário. Eu tive uma infância bem tranquila, né? Simples, mas tranquila. Os meus pais me deram tudo o que eles puderam, me ajudaram bastante. E quando eu fui crescendo, com meus 8 anos aproximadamente, eu entrei na escola. E lá na escola, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a sentir um complexo pela minha pele. Eu cheguei ao ponto de começar a tomar banho e me esfregar a minha pele para ver se eu ficava mais claro. E isso eu carreguei até a minha adolescência, até os meus 15 anos, eu fiquei com o meu complexo grande, me achando inferior. E isso ocasionou perguntar o porquê da minha existência, né? Mas por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Aí juntava que eu não sabia o que eu queria ser, qual profissão eu queria seguir. Isso foram coisas que foram me atormentando. E quando eu completei 16 anos, aquela infância meio rígida, meu pai da área de segurança, guarda civil, então ele me deu uma educação bem rígida. Foi aí que eu saí do 8 para 80. Eu deixei de ser aquele adolescente cabisbaixo e me tornei arrogante. Eu conheci o cigarro, aí depois cheguei até a cheirar cola, conheci a maconha, conheci a cocaína, isso sem motivo. Ótimos pais, mas assim, um rebelde sem causa. Simplesmente eu queria conhecer o mundo e eu me afundei nele. Mulheres de todo tipo, não tinha critério, festas, saía e voltava 2 dias depois, fiz a minha mãe chorar muito. Teve uma ocasião em que eu fui pego com droga e o meu pai trabalhando como guarda civil à noite, a viatura dele foi até onde eu estava, me pegou com droga e ali gerou uma discussão, eu fui embora de casa. Eu era de uma religião tradicional, eu acreditava em ídolos, eu vim de um berço católico, né? Eu acreditei que Deus ele estava crucificado, inclusive eu fiz todas as etapas que existe na Igreja Católica. Fiz o meu batismo, primeira comunhão, eucaristia, crisma, dei aula de catequese, me formei como professor de catequese, ajudei a fundar um grupo jovem na época. Então eu acreditava que estava tudo certo, que Deus era aquilo ali. Eu passava sempre na frente da igreja, fazia o sinal, eu entrava, beijava os pés de uma estátua que tinha dentro da igreja, né, acreditando que aquilo ali era Deus. Na ocasião eu ainda usava droga, então eu me refugiava na maconha, entendeu? Aí eu fumava e tentava me refugiar nas festas. Eu ia tentando fazer aquilo que eu aprendi, né? Buscar felicidade nas festas, nas drogas. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que mais me chamou a atenção foi a sinceridade. Porque eu sempre gostei de estar perto de pessoas sinceras. Eu gostava daquelas pessoas que falavam na lata, falavam a verdade na cara. O Bispo Macedo, eu ouvia as programações dele na rádio e falava assim, nossa, esse pastor aí, ele é doido. Legal, gostei dele. Então, porque ele falava a minha linguagem, ele falava aquilo que eu achava que era o certo.
Eu não gostava de falsidade, não gostava de pessoas que ficavam querendo maquiar alguma coisa. Se tem que falar, fala na cara, fala o que você tem para falar. Então, na Igreja Universal, eu encontrei pessoas que falaram a verdade para mim. Você não está bem, você precisa de ajuda, você precisa se libertar. Então, foi isso que me cativou. Foi onde que eu comecei a participar das reuniões. Participando das reuniões de libertação, mesmo assim ainda, né, usando droga, mesmo assim ainda fumando. Mas, aos poucos, eu fui deixando de lado, principalmente as mulheres. Eu era muito mulherengo. Então, aos poucos, eu fui me libertando. Fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, né, para mostrar para Deus que o que mais importava para mim era Ele. Porque quando caiu a ficha de que eu não tinha Espírito Santo, ali eu falei, poxa, eu preciso do Espírito Santo. Eu fazia coisas, eu acordava de madrugada, sabe, eu buscava Deus. E aí, um belo dia, quando eu estava buscando no auge da reunião, aí eu ouvi a voz de Deus. Aí eu ouvi Ele falando para mim, até que enfim, há quanto tempo eu esperei por esse momento? Eu me senti abraçado ali. Ali foi um momento maravilhoso para mim. Ali foi o melhor momento. Ali acabou o velho Marcelo, se tornou um novo homem a partir dali. Naquele momento, as perguntas que eu tinha foram todas respondidas. Porque eu nasci para te adorar, Senhor. Porque eu nasci para ganhar almas. Porque eu nasci para glorificar o teu nome. No trabalho, eu sou uma pessoa que as pessoas me respeitam. Inclusive, eu faço parte do projeto UFP, que é Universal nas Forças Policiais. E eu não poderia fazer parte do projeto UFP se eu não tivesse um bom caráter. Como que eu poderia chegar diante dos meus companheiros de farda e falar de um Deus se eu não demonstrasse esse Deus para eles? Então eu consigo passar para eles uma confiança. Poxa, ele realmente teme a Deus. Ele realmente vive o que prega. Então, para mim, isso é muito gratificante. Isso é muito importante. Poder passar para os meus amigos o Deus que eu sirvo. Às vezes não é nem com palavras. Às vezes só com atitude. Eu já ouvi alguns deles falando sobre isso. Só com a sua presença a gente percebe que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa temente a Deus. E isso eu também procuro fazer com os meus vizinhos, procuro fazer com todas as pessoas à minha volta. E com certeza ganhando almas, né? E isso para mim é algo muito gratificante. Minha esposa é uma mulher de Deus. Eu acho ela linda. Além de achar ela linda, ela é a mulher que eu pedi de oração, uma mulher de fé. Os problemas dela ela resolve de joelho no chão, que é o que eu precisava de uma pessoa assim. E nós somos felizes. Eu encontrei a pessoa que eu precisava. O Espírito Santo para mim é o primeiro. É tudo. Eu posso perder a minha esposa, posso perder os meus filhos, posso perder o meu emprego. Eu sei que Deus não quer isso. Eu poderia ficar na rua. Eu só não posso ficar sem o Espírito Santo. Sem Ele eu não posso ficar. Porque Ele é o que eu sou. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Deus, Ele continua sendo Deus, como o Bispo Macedo diz, né? Quem precisa somos nós. Eu preciso dele. Então eu valorizo muito. Porque eu sei o que é viver sem o Espírito Santo. E eu não quero isso mais. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo de fé. Quando o Marcelo ele fala a respeito das suas experiências,
Você veja que ele teve instruções religiosas, né? Independente do seu credo religioso, talvez você sendo católico, espírita, talvez sendo agnóstico, você não crê em nada. Não importa. A palavra de Deus, ela garante que todo aquele que buscar com sinceridade, e quando nós falamos sinceridade, é algo bem simples, porque muitas pessoas vêm e nos dizem, pastor, eu não sei orar, mas o que você entende por saber orar ou não? A oração, quando falamos com Deus, é quando você expressa, a sua alma se expressa para Deus com sinceridade, diretamente, falando exatamente o que é o problema que você está enfrentando e a sua necessidade, crendo que Ele está ouvindo a sua oração e Ele está pronto a lhe atender. Quando nós falamos a princípio a respeito do investimento, quando você investe em alguma coisa, sendo nos seus estudos, na sua vida financeira, no seu trabalho, o seu tempo é colocado ali como garantia. Deus, Ele pede que venhamos investir e, sobretudo, na nossa vida espiritual. Ele diz, de que adianta, o Senhor Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você sabe que os milionários deste mundo, eles buscam sentir. Eles têm dinheiro, condições e compram, vamos dizer, um passeio, uma viagem, um novo bem econômico, financeiro, mas assim que eles adquirem, eles percebem que não era aquilo que eles precisavam para preencher o vazio da sua alma, do seu coração. O único que tem um espaço para preencher o seu vazio é o Espírito Santo. Hoje, quarta-feira, às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30, estaremos todos juntos investindo no principal, a nossa salvação. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Ainda no ventre, Ariane Carvalho teve sua família desfeita. Ela cresceria sem a proteção do pai. Mas, em contrapartida, sua mãe assumiu o papel de provedora dessa casa e foram para o Rio de Janeiro. Minha mãe sempre cuidou de mim. Ela fez de tudo para trazer o pão de cada dia, né? Batalhava bastante, eu sempre via isso. Mas apesar disso, às vezes a gente chegou a passar dificuldades, chegamos a passar fome e tudo, mas assim, ela sempre lutou para me manter. Como minha mãe saía muito cedo para ir para trabalhar, ela me deixava na casa de alguém. Eu fui abusada. Eu lembro de algumas coisas que ele falava para mim, tocava em mim, fazia eu tocar nele. Eu tinha um rancor muito grande com ele. Era raiva, ódio mesmo, tanto como de mim, assim como dele, né? Jamais se imaginava que a inocente Ariane estava tendo sua infância corrompida. Marcas que levaria por muito tempo. Eu sentia muita vontade de matar ele. Não só matar ele, mas eu também queria matar minha mãe. Eu queria matar meu pai, porque eu me sentia abandonada por ele. Porque já aconteceu de coisas, meu pai falar palavras duras pra mim depois que eu conheci ele, aí eu sentia muita mágoa com ele também. Desenvolveu mais ainda depressão que eu já tinha, além de que eu já era triste antes, aí eu tive depressão mesmo, de querer morrer mesmo. Eu precisava de ajuda, né? Mas eu tinha muito orgulho, era muito orgulhosa. Ao mesmo tempo que tentavam me ajudar, mas ao mesmo tempo eu não queria. Ao mesmo tempo que eu queria, ao mesmo tempo eu não queria. Eu ficava com aquilo guardado só pra mim. Eu não falava pra ninguém. Eu não queria viver. Eu achava que se morresse não ia fazer muita diferença. Eu achava que Deus tinha me esquecido. Minha mãe já conhecia a Igreja Universal. No entanto, era até uma igreja pequenininha. Eu até achava estranho, porque eu nunca vi Igreja Universal pequena. Mas daí ela entrou e resolveu conversar com o obreiro e com o pastor. Aí eu comecei a ir com ela, com cara feia, cara amarrada, chegava com cara feia na igreja e saía de lá com cara feia, porque eu não queria estar ali. Mas do tanto das pessoas falarem mal da igreja, eu ficava com aquilo na minha cabeça. No entanto que ela falava e eu pensava, eu não gosto da Universal. Sendo que eu não via nada de errado ali.
Mas aí, conforme o tempo, eu fui quebrantando o meu coração, né? Uns 2 meses, né? Daí que a gente foi pro final do ano, aí pro começo do outro ano, eu fui quebrantando o meu coração. Aí teve um dia que foi entrega do jejum de Daniel. Eu não fiz, porque eu não entendia, não sabia direito, mas nesse dia eu fui decidida. Aí eu fui, falei com Deus, busquei mesmo, falei que queria ser gerada por Ele. E, no entanto, a depressão foi embora ali, né? Porque eu tive um encontro com Deus. E ali eu vi o quanto Ele era grande, o quanto Ele me ama. Não chorava mais, não tinha mais aquela tristeza, não tinha mais aquela depressão. O convívio com a minha mãe foi mudando. Aí pedi perdão à minha mãe, ao meu pai, ao meu abusador, né? E a mim mesma. Então eu falei, é tudo seu. Falei para Deus. Aí eu falei assim, venha sobre a minha vida. E, no entanto, Ele veio. Aí o Espírito Santo desceu e quem me abraçou foi Ele. E esse dia foi a melhor experiência da minha vida. É uma alegria que não tem como explicar. Eu me senti amada. Aí Ele falou que eu sou dele. Aí Ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele me pediu almas. Hoje, o Espírito Santo é aquele que me guia, é aquele que fala vai e também é aquele que fala não vai. Ele me fala tudo que eu tenho que fazer. Eu sou guiada por Ele. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Poderiam me dar todo o dinheiro do mundo, mas nenhum dinheiro do mundo compra a riqueza que é o Espírito Santo. Ele é tudo mesmo para mim. Podem me tirar tudo, mas não tira Ele. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, em favor desta pessoa, meu Deus, que se encontra angustiada, aflita, oprimida, talvez ela está se dedicando aos vícios, meu Pai, está sendo levada por maus pensamentos, seja por uma amizade que tem lhe afastado da fé. E eu te peço que o Senhor venha agora mesmo alcançá-la, tirando, meu Pai, essa angústia, preenchendo esse vazio que está no coração dela. Eu te peço, consagra esta água e ao beber da água, venha ela receber forças. E o mais importante, coragem para tomar decisões que venham mudar a situação na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água com fé. Seja abençoado agora. Graças a Deus. Respire fundo, tenha certeza de que a partir desse momento, independente dos problemas que você enfrentava, Deus é contigo. E você vai sair dessa situação a partir do momento que você fizer a sua aliança com Deus. Lembrando que todos os domingos estaremos ali numa concentração de fé e milagres, às 10 da manhã, lutando por você e sua família. Não venha sozinho, convide um amigo, um familiar, aqui em Finsbury Park. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.